acadêmicos do direito, pessoas interessadas também na prática jurídica. E aí, pessoal, a minha experiência, né, dando aula aqui pela internet, eu acho que sempre só a minha cara aqui falando para vocês, já na sala de aula já é difícil, né, manter a atenção de todo mundo. A gente pode se virar, escrever quadro, passar vídeo, música, que eu gosto de usar em sala de aula, mas eu sei que às vezes a atenção não fica. Aqui ainda é mais difícil ainda, né, manter a atenção. E aí eu preparei uns slides para ir seguindo a minha fala, que eu acho que pode ser interessante, pelo menos para localizar vocês no que eu estou falando, para onde é que eu estou prosseguindo, né? E o slide vai meio que respeitar essa ordem que eu falei. Primeiro, um pouco da minha trajetória em termos pessoais, como é que eu fui me aproximando do Haiti de uma outra construção teórica em relação ao direito. Depois, a categoria de Atlântico Negro, que eu vou falar um pouco rápido, porque ela não é tão central na nossa conversa hoje, ao meu ver. Depois, sobre a Revolução Haitiana em si, o que ela me trouxe de coisas interessantes, ler e estudar a história da Revolução Haitiana. Por fim, essa questão do Brasil contemporâneo, mas são mais questões para a gente depois, inclusive, debater. Beleza, pessoal? Vou ver se eu consigo abrir aqui os nossos slides, a apresentação. A gente sempre, às vezes, acho que vai aqui. A gente sempre tem medo de não dar certo. Deixa eu ver se está rolando. Está rolando compartilhamento de tela com vocês, pessoal? Acho que vai abrir agora. Está indo aí, né? Isso é uma coisa que eu dou aula geralmente no Zoom, lá no IDP, mas às vezes tem essas atividades no Google Meet. Aí a gente fica, será que como é que funciona? Vamos ver se... Acho que abriu, né? Abriu o slide aí para todo mundo, né? Enfim, primeiro slide aí, o tema um pouco hoje da nossa conversa, né? Revolução Haitiana e constitucionalismo. O que tem a ver a Revolução Haitiana com história constitucional, com teoria constitucional, com prática constitucional? Especialmente no direito, que a gente fala muito de algumas revoluções ali, desde o século XVII, né, com a Revolução Inglesa, especialmente as revoluções do final do século XVIII, né, a Guerra de Independência norte-americana e a Revolução Francesa, né, o grande modelo paradigmático ali da formação do Estado de Direito com pressupostos democráticos, no Estado de Direito moderno. Enfim, a gente tem pouco costume, inclusive, de falar, inclusive, de revoluções que são muito próximas ao nosso contexto brasileiro, né, que são as revoluções de independência latino-americana, né, as guerras de independência que formam as repúblicas, né, inclusive as repúblicas que são bastiões do republicanismo no século XIX, né, inclusive com um contexto de restauração monárquica na Europa. A gente nem mal fala delas, muito menos da Revolução Haitiana, né. Então, o que será? Como é que eu cheguei a essa questão e, particularmente, o que isso tem a ver para a teoria constitucional, para a prática constitucional, para o constitucionalismo em si, né? E aí, esse é o primeiro slide, né? Haiti, por quê? Trajetória de pesquisa e de vida. Porque eu falo que chegar no Haiti é uma trajetória de pesquisa, mas é algo que é entrelaçado à minha vida enquanto pesquisador de uma universidade pública, enquanto estudante na graduação também do curso de Direito, e que foi um estudante que entrou num contexto particular do UNB, já nas primeiras turmas de cotas raciais, né, eu fui um estudante cotista quando eu entrei em Sociologia. Primeiro fiz alguns semestres de Sociologia, depois troquei por Direito, já entrei naquele contexto de discussão racial, né, e na minha época, entrar por ações afirmativas, eu acho que isso continua até hoje, né, era você meio que passar por um processo também de politização. Você entrava já meio que tomando uma consciência de que aquela sua vaga, a própria cota, era fruto de um processo de luta, de mobilização política. E aquilo gerava um tensionamento para o estudante cotista, né, que era um pouco confrontar sua experiência, tanto de estudante negro, e também essa experiência de militância política do movimento negro universitário com aquilo que se via em sala de aula, que muitas vezes nós, estudantes negros do direito, não nos reconhecemos em sala de aula, né? As histórias, os dilemas contados, muitas vezes não tem muito a ver com a nossa realidade, né? Não tem muito a ver, inclusive, com o nosso mundo. Que é um mundo que eu acho que não é só do estudante negro, né? Muitas vezes as faculdades de direito são um grande delírio, ao meu ver, né? Eu sou professor de direito, né? Mas eu acho que é um grande delírio, uma grande viagem lisérgica aí sobre a realidade, particularmente sobre a realidade da população negra.
Enfim, mas isso tem a ver com esse meu lugar de pesquisador, de estudante cotista, de estudante que militou no movimento estudantil, particularmente no movimento negro universitário, e também de alguns movimentos que haviam por parte de professores lá na Faculdade de Direito, que foram me levando a pensar o Haiti e trazer ele como problema de pesquisa, como inclusive uma chave metodológica para repensar o constitucionalismo, né? E aí, nesse slide, tem 4 questões que, para mim, foram fundamentais. Há outras mais, mas eu acho que, particularmente para o Haiti, essas dão um panorama, né? 3 que são bem conceituais, bem teóricas mesmo, bem bibliográficas. E a 4, a letra D, é um pouco essa questão pessoal mesmo, uma questão que não é só pessoal, mas também parte do processo coletivo, né? De ser um estudante negro num país como o Brasil, filho ali das primeiras turmas de ações afirmativas na Universidade de Brasília. Primeira questão que me levou ao Haiti foi o contato com um texto que eu acho que talvez vocês também já conheçam, com o texto da Susan Buck-Morss, publicado em 2011. O livro dela é de 2006, 2007, se eu não estou enganado, em inglês. Mas a tradução de um dos capítulos do livro, né, o capítulo que inclusive se chama Hegel e Haiti, que foi publicado em 2011, pela tradução do Sebastião Nascimento, né, que é um grande, um belíssimo tradutor de obras de interesse, especialmente da língua francófona, apesar do texto da Susan não ser escrito em francês, mas que vem fazendo um trabalho muito bonito de tradução de obras importantes. Uma delas foi o Hegel Haiti, né, esse artigo. Hoje ele, por exemplo, já traduziu o último livro do Fanon, né, que saiu agora, acho que, se não me engano, Alienação e Revolução, foi ele que traduziu. Enfim, ele traduz vários textos interessantes e ele havia traduzido esse do Hegel Haiti lá em 2011, e era um texto que o Evandro, que depois se tornou meu orientador, leu enquanto fazia o doutorado lá na UNB com o professor Menelik. E ele leu esse texto e ficou muito impactado, porque a tese do Evandro, inclusive eu vou falar sobre ela aqui na letra B, era sobre constitucionalismo e sobre questão racial. E o texto da Susan abriu uma outra porta, né? E o Evandro, depois que ele se tornou professor lá da Faculdade de Direito, ele criou um grupo junto com outros professores, né, o Centro de Estudos em Desigualdade e Discriminação, o SED, e na reunião inaugural do SED, na qual eu compareci, esse era o texto base de abertura do grupo, né? Isso, se eu não me engano, foi em 2012 para 2013. Eu narro isso no começo do meu livro, no começo da minha dissertação. E esse texto também, quando eu tive contato, me impactou muito, especialmente porque eu já estava no final da graduação, já estava caminhando ali para a defesa da monografia, e até aquele momento, né, de já quase 5, indo para 6 anos de curso, eu ainda não tinha encontrado uma ferramenta do ponto de vista analítico, do ponto de vista teórico, inclusive, para pensar a questão racial de maneira radical dentro do direito. Não como algo periférico, não como um recorte, ou não no campo da criminologia, que é muito comum, né? Hoje em dia se estuda isso nos processos de vitimação da população negra, que são a face mais evidente, geralmente a face mais dura, mas não a única, mas que é o direito penal, né, o controle social e as normas de repressão. E eu tinha muita dificuldade para trazer a questão racial, especialmente do ponto de vista afirmativo, do ponto de vista no qual a população negra era não só agente da luta política, mas também construtora da teoria constitucional, para esse campo, que era o campo que eu tinha mais afinidade, né, que era o campo da filosofia política e da teoria constitucional. E esse texto me permitiu isso, né? Para aqueles que conhecem o texto parte de um pressuposto, né? Qual é o pressuposto da Susan Buck-Morss? De que o Hegel, quando ele escreveu lá a sua principal obra, né, a obra clássica, inclusive, que é a obra que marca ali toda uma tradição que decorre dela, inclusive cria ali a figura, a alegoria principal da filosofia moderna, que é a alegoria da dialética do senhor e do escravo, que o Hegel escreveu essa obra olhando, analisando e incorporando a Revolução Haitiana. A Susan faz um trabalho historiográfico, né, de tentar pensar as fontes ou o ambiente cultural no qual o Hegel escrevia a Fenomenologia do Espírito, e ela tem acesso particularmente a um jornal, que era o Minerva, que esse jornal, de maneira quase que rotineira, narrava os eventos da Revolução Haitiana. E a Revolução Haitiana ocorre, parte dela, no momento em que o Hegel está escrevendo a Fenomenologia do Espírito. E a Susan fala,
Esse livro do Hegel é muito parecido com outros livros do jovem Hegel. O que ela quer dizer com isso, nesse sentido de que é parecido? De que não é um livro puramente abstrato, de que não é um livro descolado dos fenômenos históricos, como eram outros livros do Hegel, como eram outros argumentos do Hegel. Não era, inclusive, uma remissão ao passado grego, ali, a argumentação aristotélica e tudo mais, que era falando do evento concreto, obviamente, numa linguagem filosófica. E qual era esse evento concreto que a dialética do Senhor do Escravo representava? A Revolução na ilha de São Domingos, a Revolução Haitiana. E a Susan, o argumento dela é, primeiro, apontar esse nexo entre Hegel e Haiti e fazer e legar perguntas já no final do texto, que são interessantes e que geram questionamentos, né? Que perguntas são essas que a Susan coloca, né? Qual é a principal pergunta, né? Que é essa que está aqui, né? Quais perguntas ou que questionamentos e interrogações o Haiti, a partir do momento que se reintroduz o Haiti na história da política moderna, que perguntas o Haiti teria legado para refletir sobre a modernidade? Mais do que isso, o que significa escavar esse silêncio que pairou sobre o Haiti? O que significa reconectar dois eventos que estavam que eram conectados e que foram desconectados pela narrativa histórica sobre a filosofia política moderna, que é o evento Hegel e o evento Haiti. O que isso significa para o nosso imaginário filosófico, para o nosso imaginário teórico? E a Susan tem uma aposta naquele livro, que é uma aposta, inclusive, muito ousada, mas é uma aposta que eu até hoje confio muito, é que a partir do momento que se introduz ou reintroduz o Haiti, que se conecta esses fios que foram apagados pela narrativa histórica, tudo aquilo que entendemos como teoria política moderna deve ser radicalmente revisitado. E mais do que isso, tudo aquilo que entendemos como filosofia política moderna apresenta um grande breu sobre a questão escrava, sobre a questão colonial e, sobretudo, sobre o impacto da diáspora africana na formação do que se entende como modernidade. Esse é um argumento de fundo da Susan que se parece muito, inclusive, com o argumento do Paul Gilroy, que é outro teórico que eu vou falar hoje, daqui a pouco. Ou seja, que está aqui, eu clico aqui, a coisa vai para frente, mas que está aqui nessa terceira pergunta, né? Qual a relação particular, já ali no final do século XVIII, qual a relação entre diáspora africana, o ideário revolucionário, ou seja, aquele ideário iluminista, e a teoria da Constituição, particularmente porque a teoria da Constituição moderna emerge desse ideário revolucionário, né? A ideia de Estado de Direito, a ideia de contrato social, a ideia de liberdade individual, a própria ideia das tensões entre o conceito de liberdade e igualdade, todos os conceitos, inclusive basilares da teoria constitucional, cidadania, propriedade, nacionalidade, emergem nesse momento da história, né? Encaixados no que se entende como Estado de Direito. Enfim, a partir do momento em que o Haiti é introduzido, e o Haiti ele não só como evento ali de São Domingos, mas pensando na universalidade da Revolução Haitiana, o que a gente entende a partir desses conceitos passa a ser tensionado, passa a ser questionado. E aí tem um outro texto também que foi me aproximando, né? Esse primeiro da Susan foi extremamente impactante, não é à toa que é o texto que, primeiramente, eu cito lá na minha dissertação, né? Eu falo que esse evento dessa reunião do SED, lá em 2012 para 2013, foi algo que me marcou. Eu saí daquela reunião falando, talvez eu queira pesquisar isso, ou queira analisar, levar isso de maneira mais radical daqui para frente. Uma outra foi a contato, e aí foi minha aproximação no sentido teórico, no sentido, inclusive, de amizade com o professor Evandro, né? O Evandro defende a tese dele em 2011, e logo depois, já em 2012, ele entra como professor de Direito Penal lá no UNB, mas é um professor que sempre dialoga muito com a teoria constitucional, né? Inclusive, a tese dele é uma tese de Direito Constitucional. E me aproximando com o Evandro, né, esse foi o meu segundo artigo publicado, o meu primeiro artigo publicado em revista, mas o segundo artigo defendido em congresso foi com o Evandro, né, sobre direito penal ainda, sobre a rebelião de Ática. O Evandro sempre falava, Marcos, eu vejo você escrevendo no Facebook, por aí, as suas coisas que você fala da faculdade, você tem uma questão por direito constitucional e da grande narrativa, né? E ele sempre falava, dá uma olhada na minha tese, porque pode te interessar. E a tese do Evandro me interessou por vários motivos, né? Primeiro, é uma tese sobre ações afirmativas, e é uma tese que tenta
trazer por centro da teoria constitucional a questão racial, particularmente para pensar a Constituição de 88 e a interpretação do princípio da igualdade. Enfim, é uma tese que vai ali analisar a DPF 186, né, que é a DPF sobre as cotas. No contexto da leitura da tese do Evandro, que é imensa, eu sempre recomendo o pessoal ler a tese do Evandro, mas ela é gigantesca, né, tem 900 páginas, 2 tomos, é um trabalho árduo terminar ela, terminar ali de ler todas as páginas. Mas tem argumentos interessantes. E um dos argumentos que está colocado lá na tese do Evandro, que se conectava com o texto da Susan, e que esse argumento, inclusive, está meio que perdido no meio da tese. Nas 900 páginas, ele meio que desenvolve esse argumento em 10, 12 páginas. É algo ali meio que, se você passar, você nem leva ele muito a sério. Mas que está lá na tese dele. Eu lembro que na época eu li, me chamou a atenção. O Evandro argumenta, inclusive isso a gente escreve tanto nesse texto que o João citou, como em outro texto que eu escrevi com o Evandro, esse com o Pedro Argolo também, chamado A Hipótese Colonial, que é um argumento que já está na tese dele, que ele fala, né, lá na tese, que a Revolução Haitiana gerou consequências jurídicas profundas, tremendas. Lá naquele momento da tese, ele cita 2 consequências de fundo. Uma é que a Revolução Haitiana ele supõe, né, porque o Evandro não tinha ainda lido muita bibliografia historiográfica sobre Haiti, sobre a Revolução Haitiana e tudo mais, mas ele coloca, provavelmente a Revolução Haitiana legou um imaginário de liberdade para os sujeitos subalternos. Provavelmente ela criou outras concepções de liberdade e igualdade ali para a sociedade atlântica, né, para aquela sociedade moderna que ia sendo formada. E um outro argumento de fundo que o Evandro coloca, em termos de consequências jurídicas, é que a Revolução Haitiana acelerou o processo de incorporação pelos Estados-nação do racismo científico, inclusive na aproximação do racismo científico com a teoria do direito, com o direito positivo. São 2 consequências e que depois, estudando, investigando cada vez mais a Revolução Haitiana, isso de fato ocorreu, né? Tanto a criação do imaginário de liberdade, como a Revolução Haitiana fundamentou a incorporação do racismo científico como doutrina de Estado, nação, na Europa e nas Américas. A outra questão que era muito ali, cara, que tinha na tese do Evandro, e que de alguma maneira me trouxe para o Haiti, para pensar a importância do Haiti, era de como a hermenêutica jurídica, né, no caso ele tratava da hermenêutica jurídica do princípio da igualdade, né, que era o grande princípio em questão na discussão sobre cotas, né, se as cotas violavam ou não o princípio da igualdade estabelecido na Constituição. O Evandro, muito com uma base durkheimiana, né, na ideia de romance em cadeia e tudo mais, mas tensionando, inclusive, a ideia do Durkheim, o Evandro estabelecia, né, um argumento está colocado ali, que é um argumento do Evandro, com base no Durkheim, mas com um argumento do Menelik de Carvalho, né, que é um ali dos nossos mestres da UNB. Qual é o argumento do Menelik? Que o Menelik estabelece muito. Que a hermenêutica jurídica, a hermenêutica constitucional, a hermenêutica dos direitos fundamentais, ela depende de uma articulação da memória, depende de um olhar para o passado. E que essa memória, e aí que o Haiti é importante, essa memória não é estável, essa memória muitas vezes é incompleta, essa memória tem limites, essa memória muitas vezes é problemática, ela é imposta. Portanto, o romance em cadeia não pode representar muitas vezes a melhor história. O olhar para o passado exige que a gente veja as páginas soltas do romance. A gente tem que olhar as páginas que foram arrancadas. Inclusive, desconfiar que aquelas páginas que estão na memória oficial, se elas são de fato as melhores. E que isso, repensando o passado, nos faz repensar o que entendemos sobre o presente, particularmente sobre os direitos fundamentais no presente, que era algo que o Evandro argumentava, né? A interpretação do princípio da igualdade depende de uma concepção do que foi a escravidão no Brasil, do que foi a gênese das relações raciais no Brasil. Era muita discussão, né? Se o Brasil era racista ou não, se era uma democracia racial ou não. Enfim, era uma narrativa sobre o passado que tinha impacto no presente. Outra questão que foi importante em termos de trajetória de pesquisa foi o contato, não só com o texto, mas o contato pessoal também, para mim, com uma das maiores teóricas do direito brasileiro, que é a professora Dora Lúcia de Lima Bertulho, amiga do Evandro, quase uma orientadora secreta do Evandro na dissertação de mestrado dele, e o texto, que é a dissertação da Dora, publicado lá em 1989, na UFSC, um texto da dissertação de mestrado chamado Direito e Relações Raciais, uma introdução crítica ao racismo. Eu sou um pouco suspeito para falar desse texto, mas eu acho e acredito que esse talvez seja um dos textos mais importantes, se não o mais importante,
de teoria jurídica no Brasil. Esse é um texto produzido lá, publicado em 1989, no contexto ali da teoria crítica do direito, que tinha a UFSC, né, como um dos seus grandes bastiões na década de 80, e é um texto que é importante, porque bebe de todo aquele arcabouço da teoria crítica, da base marxista e tudo mais, mas que faz algo que não era feito pelos demais ali pesquisadores, investigadores da UFSC, que é centralizar a questão racial. O argumento da Dora não tem como pensar o direito, particularmente, sobretudo num país como o Brasil, sem falar de raça e de racismo. E aí, o texto dela era muito importante por vários motivos, mas sobretudo por esses dois, né? É importante, né? Inclusive, o texto foi publicado como livro pela primeira vez ano passado, né? 30 anos depois, eu e o Evandro, a gente meio que se juntou para conseguir publicar o livro, né? Revisar o texto, juntar dinheiro e tudo mais para publicar. Enfim, e convencer a professora Dora também da importância da publicação, que ela depois, numa época, desistiu de publicar, inclusive por racismo editorial. E a gente, não, professora Dora, tem que publicar, e conseguimos. Mas o que o texto tem de importante nessa dissertação, que eu recomendo muito a todos a darem uma olhada? Primeiro, é pensar, né, como a raça, como esse dispositivo se inscreveu nas estruturas e práticas jurídicas, ainda que de forma silenciosa, ainda que de forma implícita. Mas como a raça é constitutiva daquilo que entendemos como direito moderno. E havia uma outra pergunta que orienta o texto da Dora, que eu acho interessante, é como o direito em si criou a raça. Como o direito foi um dos agentes que foi determinando, não só foi, mas como continua determinando os lugares raciais no mundo. E não só por meio de práticas, né? Não só pelo meio da prática, por exemplo, de controle social, por meio das agências materiais do Estado, mas como os conceitos jurídicos, a percepção do que a gente entende como liberdade, como a gente entende como propriedade, são conceitos que demarcam o lugar racial no mundo. Era algo para ser um pouco óbvio em termos de Brasil, né, minha gente? É uma coisa que eu desenvolvo na tese de doutorado. O Brasil, boa parte da sua história, a ideia de direito de propriedade, ela tinha como corpo um sujeito humano, um sujeito escravizado, um sujeito negro. A gente não podia estudar direito civil nas faculdades brasileiras sem falar disso, de que a principal propriedade, por boa parte da nossa história, particularmente até o fim do século XIX, era a propriedade escrava. E a gente parte de abstrações, né? Vamos para a Grécia não, para Roma, depois a gente vai para a teoria europeia e esquece de algo que era base. Propriedade no Brasil até 1888, não até 1888, porque isso vai perdendo força a partir do fim do tráfico negreiro em 50. Mas propriedade no Brasil significava, sobretudo, especialmente, e era fundado na ideia de um corpo de um africano ou de um descendente africano escravizado. Ou seja, a propriedade nos dizia o que era o lugar racial dos negros e negras nesse país. E a gente não fala disso, né? A gente tem uma formação extremamente falha. Isso sobre você ter propriedade, para pensar direito de família, pensar processo civil, como é que se dá o processo civil no Império, muitas vezes, né? Que tinha essas questões de propriedade escrava no seu meio. Enfim, a gente não fala disso, né? A gente fala de sexo dos anjos, muitas vezes, quando a gente estuda essa formação histórica do nosso direito, dos ramos do direito no Brasil. E a última questão, né, essa eu vou falar rápido, que era ali, sei o que eu falei, né, um filho das ações afirmativas, né, das primeiras turmas de cotas na UNB, uma pessoa que militou no movimento negro universitário, especialmente quando eu estava terminando a graduação e entrando no mestrado, que foi a luta por em torno dos 10 anos das cotas na UNB e a luta por cotas na pós-graduação da UNB, particularmente das cotas no PPGD, né, no Programa de Pós-Graduação em Direito. Enfim, isso sempre me gerava um tensionamento, né? O que esse meu lugar como estudante negro, como uma pessoa engajada, inclusive, no movimento negro, me ensinava sobre o que eu aprendi em sala de aula, na medida em que o que eu via em sala de aula, muitas vezes, não fazia sentido, podemos assim colocar, muito para a minha experiência vivida mesmo. Enfim, pessoal, isso foi um pouco, né, que eu me demorei mais um pouco, mas é porque eu acho que é interessante, sobretudo para perceber que isso, o raio do Haiti não é algo de clara evidência, né, que surgiu da minha cabeça do nada, mas tem toda uma articulação coletiva de movimento negro, tem as agências do professor Evandro, tem a professora Dora, tem a circulação desses textos na Faculdade de Direito que me foram chamando a atenção para a importância ali de pesquisar o Haiti e introduzi-lo na teoria constitucional.
Já falei quase meia hora, falei para o João que ia falar 40 minutos. Essa questão aqui eu vou passar rápido, porque isso não é o foco nosso, né? Se eu tivesse com mais tempo, eu até demoraria mais. Mas que uma das minhas portas de entrada para trazer o Haiti, para pensar a teoria social, para pensar a filosofia política moderna, particularmente o constitucionalismo, foi essa chave, ou esse conceito do sociólogo britânico Paul Gilroy, chamado Atlântico Negro, que por meio desse conceito, que é desenvolvido num livro, inclusive, também chamado Atlântico Negro, que eu considero um livro brilhante, apesar de ter suas limitações, inclusive geográficas, né, são um livro focado no Atlântico Norte, mas um livro que, a pressuposto do Paul Gilroy, é de que a população negra não só disputou o legado da modernidade, não só tensionou, não só exigiu que a modernidade realizasse suas promessas de liberdade, igualdade, cidadania. A população negra foi agente constitutivo e que, mais do que isso, talvez a modernidade seja negra nas suas bases, né? E ele vai trazendo algumas questões que são interessantes, né? Que eu não vou entrar agora, mas o principal argumento do Paul Gilroy era de recontar a história da modernidade por meio da agência da população negra, por meio do negro como sujeito político, sujeito histórico. E ele recontava essa perspectiva, ele dizia, a modernidade por muito tempo foi contada a partir da perspectiva do senhor, e não do escravizado, não daquele que foge da plantation, não daquele que forma o seu quilombo, não daquele que está em constante rebelião contra o sistema. E ele tenta fazer isso, ele fala, para contar essa história, a gente tem que sair um pouco dos textos acadêmicos, dos textos institucionais. A gente tem que ver onde a população negra narrou essa história. E aí ele vai falar, né? Ele vai ter como grande aporte para pensar essas contranarrativas, ou a contracultura do Atlântico Negro, como ele chama, romances de autores negros e a música dessa população negra, particularmente o rap. E aquilo para mim foi um boom, né? Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei, meu Deus do céu. E ele afirma com todas as letras, ele diz, a literatura negra e o rap são teoria social. E o argumento sacana do Paul Gilroy é que ele ainda fala, talvez seja uma teoria social mais forte que os nossos autores lidos da filosofia ocidental, né? E ele vai para cima, né? Ele cita Habermas, Bergman, ele vai batendo de cabo a rabo nesses autores, citando romancistas e rappers do Atlântico Norte. Enfim, era um giro, né? E mais do que o giro, ele permitia uma outra construção epistemológica, né? Uma outra construção conceitual, inclusive. Trazer para o debate teórico, o debate de filosofia política, produções que muitas vezes não eram valorizadas, muitas vezes negadas, rejeitadas na academia, né? Enfim, esse livro é importante, até falando agora para vocês, né, eu achei que ele tinha perdido a importância na minha tese de doutorado, mas a minha tese é sobre literatura, né? Eu vou usar a literatura para repensar a teoria social bastante lá no século XIX, da literatura negra, né? Então, de alguma maneira, esse argumento perpassa ainda minhas pesquisas no doutorado. Enfim, o Atlântico Negro entrou, né? E ele permitia como ele mesmo coloca, né, uma outra cartografia da modernidade e uma outra periodização da modernidade. Ela exige que a modernidade seja contada a partir de outros marcos, outros territórios. E aí era uma forma de introduzir a Revolução Haitiana, né, que era o que eu vinha caminhando há muito tempo, talvez, para surgir como centro da minha pesquisa, né. Isso é um pouco importante, pessoal, antes de falar, para entrar aqui na Revolução Haitiana, porque tem inclusive a ver com esse tópico 3, o Haiti, ele fundamenta minhas pesquisas, ele inclusive é um paradigma de análise, né, é o que eu estou desenvolvendo na tese, né, mas, por exemplo, lá na minha dissertação de mestrado, o meu foco de pesquisa, onde é que eu vou realizar a pesquisa empírica mesmo, não é a Revolução Haitiana, apesar de ter um capítulo dedicado à Revolução Haitiana. No capítulo 3, que é onde está a análise mesmo, é o constitucionalismo brasileiro. É a experiência constituinte de 1823 e ali as suas consequências na Constituição outorgada de 1824. Eu uso o Haiti para iluminar, até porque o Haiti está muito presente naqueles debates parlamentares, ele está muito presente de maneira oculta e constitutiva da Constituição de 1824, que é o argumento que eu defendo e a conclusão que eu chego na minha dissertação. Mas o Haiti, portanto, além do estudo em si da Revolução Haitiana, do processo constituinte, né, das constituições pós-revolucionárias, o Haiti ele serve como um paradigma, um modelo para se repensar a história moderna. Ele exige, inclusive, que a gente questione os nossos paradigmas centrais no direito, que é o que eu coloco ali, né? O inglês, o estadunidense e o francês, já no século XX, o modelo alemão. O que o Haiti significa, portanto, em mudança de paradigma, né? De questões, entre várias, eu escolhi 3 aí que talvez sejam interessantes.
O primeiro é que o Haiti descentraliza e transnacionaliza a história do constitucionalismo. O que isso significa? A história do constitucionalismo, ela é muito ainda narrada, primeiro por base de uma historiografia extremamente clássica e quase que mitológica da modernidade, e uma historiografia encerrada nos projetos nacionais, nas histórias nacionais. Ela se encerra ali no território, se encerra na ideia de Estado-nação e se encerra também na ideia linguística, na ideia da língua. Tem aquela concepção um pouco ainda, tanto quanto antiquada, de povo por trás do que a gente narra como história constitucional. Portanto, quando a gente coloca o Haiti no centro dessa história, ela contesta esse modelo, que ele não é só um modelo encerrado na nação, é um modelo muito etnocêntrico, muito focado em determinados países que são tidos como superiores, como modelos, e questiona a fórmula nacional. O constitucionalismo ele é possível de narrar por meio das histórias nacionais. O constitucionalismo inglês, o constitucionalismo estadunidense, o francês e o alemão. De cada história constitucional nacional decorrem modelos. O Haiti diz que isso é talvez uma grande balela, uma grande mentira. Com esse contexto, o que ele faz? Se ele contesta isso, o que ele propõe? Ele permite uma releitura da Era das Revoluções a partir da noção de circuito atlântico, ou seja, a Era das Revoluções não pode ser percebida dentro apenas dos processos nacionais, mas como algo que atravessava o Atlântico Revolucionário. Tem um livro que eu amo, um dos livros de história mais interessantes que eu conheço, chama A Hidra de Muitas Cabeças, os dois autores, o Peter Linenbaum e Marcus Hedges, falam, o Atlântico era a esfera pública revolucionária. No Atlântico circulam os ideais mais radicais. E o Haiti é o centro, talvez um dos epicentros desse Atlântico revolucionário. Portanto, coloca o Atlântico no lugar das histórias nacionais. E o Atlântico é integrado, ele é atravessado pelo zigue-zague político, ideias que saem da Europa e chegam no Caribe, ideias que saem do Caribe e vão para a Europa. Não há, inclusive, essa ideia muito comum, inclusive hoje por autores festejados no nosso constitucionalismo pátrio, a ideia do centro e periferia. O Haiti diz que a partir desse pressuposto de que é um centro e que é uma periferia, ou de que o centro é a Europa e que nós, os periféricos americanos, apenas recebemos as ideias políticas, é um erro na hora de contar a história, Eu acabei de dar um exemplo para vocês, em termos, por exemplo, de republicanismo. A América Latina, no século XIX, é o lugar que é a vanguarda republicana do mundo. O mundo inteiro passa por restaurações conservadoras, o mundo, assim, no caso, a Europa. E o lugar em que a República vira um bastião constitucional é a América Latina. E a gente conta como se a República fosse invenção francesa, como se fosse o grande bastião republicanismo francês. E a gente esquece que na América Latina estávamos rodeados, inclusive com repúblicas extremamente avançadas, como a República do Uruguai, por exemplo. Enfim, a gente pensar esse tipo de coisa. Outra questão, que é isso, O Haiti reposiciona a raça como problema fundamental da teoria e da prática constitucional. Pois eu vou dar uns exemplos para vocês, como os haitianos, eles não só trabalham a questão racial como algo central da sua poética constitucional, da sua construção constitucional, mas a partir dessa visibilização do paradigma constitucional haitiano, a gente percebe que os paradigmas europeus, os paradigmas de outros lugares no mundo, a raça é o constitutivo também. Ainda, como aconteceu, por exemplo, no Brasil, ela seja constitutiva de maneira silenciada, por meio da negação ali do problema ou ali da afirmação de que a raça baliza aquela formação nacional, como era a formação brasileira, A Constituição de 1824 é um grande silenciamento imposto sobre qualquer tipo de afirmação sobre o problema racial, sobre o problema africano no Brasil. Enfim, outra questão é que o Haiti amplia a nossa imaginação moral e teórica a respeito da forma constitucional. O que o Marx, Marx, a palavra doida, imaginação moral e teórica. O que eu quero dizer com isso? É que essa nossa narrativa encerrada no direito constitucional, ela nos limita sobre o que entendemos como as bases, seja as bases fundantes da teoria constitucional, temos filosóficos, a ideia de contrato social, a ideia de liberdade individual. Ela, primeiro, limita a concepção dessas bases filosóficas, e mais do que isso, a nossa base conceitual, o arranjo conceitual que é fruto do constitucionalismo, os conceitos, os direitos fundamentais, sobretudo, propriedade, cidadania, liberdade, igualdade, nacionalidade e todos os demais. O Haiti ele nos dá um outro imaginário, e mais do que isso, ele vê que esse imaginário diferente, esse imaginário plural, esse imaginário radical, está presente desde as bases do constitucionalismo. O que a gente tem muito hoje, Isso eu conversei, inclusive, com o João, Por exemplo, quem estuda constitucionalismo boliviano fica muito impressionado, porque, de fato, ali é uma outra articulação constitucional, extremamente radical, extremamente poderosa, extremamente criativa, inclusive. No entanto,
Quando a gente recua e vê a experiência haitiana, a gente vê que há outras experiências desde lá do final, desde o início do século XIX. Então, a gente não só tem experiências interessantes e que dá uma outra aporte de teoria constitucional para a gente, no presente, mas também desde as origens do constitucionalismo. Vou dar uns exemplos também no próximo quadro, que é esse daqui, passei sem querer. E outra questão, né, essa um pouco mais em termos historiográficos, mas em termos de possibilidade do que se narra como história, é pensar o impacto da Revolução Haitiana. Tem um historiador que publicou um livro, inclusive depois da minha dissertação, mas é um livro sobre o impacto da Revolução Haitiana no Brasil, né? O Haiti e o Brasil escravista, do Marco Morel. E o Marco, lá nesse meu xará, né, que só falta um S no nome dele, mas quase meu xará, o Marco fala, um pressuposto de fundo do livro dele, né, uma hipótese que ele trabalha, de que a Revolução Haitiana impactou o Brasil mais do que a Revolução Francesa, mais do que qualquer outra revolução do Atlântico do final do século XVIII e início do século XIX. E ele vai desenvolver isso como impactou, seja de maneira positiva, seja de maneira negativa. E é um argumento que eu concordo e que eu acho extremamente poderoso. E que o Haiti, ao meu ver, não impactou só o Brasil, impactou todo o universo ali do Atlântico na virada do 18 para o 19. Impactou tanto por meio da negação, se insurgem Estados-nação querendo negar o Haiti interno, como é o caso brasileiro, evitar que o Haiti se repita aqui dentro desse território, ou seja, que haja uma sublevação dos escravos, eles chegam a tomar o poder e de alguma maneira aniquilem todos os brancos que vivem nesse território, ou seja, há uma construção de uma arquitetura estatal e, por sua vez, uma arquitetura constitucional que nega o Haiti por ter medo de uma revolução escrava nesses territórios, né? E essa é uma hipótese que eu trabalho lá na dissertação, e eu falo, isso não encerra, né? O que eu defendo na tese, pesquisa agora, isso não se encerra lá em 1924. Pelo contrário, isso vai perpassar o século XIX inteiro. Talvez o meu argumento é que esse medo do Haiti ele seja constitutivo até hoje no Brasil, né? E aí um exemplo, né, que está na minha dissertação, é, por exemplo, a exclusão da cidadania dos africanos na Constituição de 1824. Um dos eventos que eu narro lá na Constituinte é de que a cidadania dos africanos é aprovada na Constituinte. E o sujeito que é derrotado nessa discussão, que queria negar a cidadania para os africanos, que é o João Severiano Marcel da Costa, ele morre de medo do Brasil virar um Haiti. Inclusive, ele tem uma trajetória pessoal que o vincula ao Caribe francês. Ele morre de medo. E ele fala, a gente não pode discutir sobre cidadania dos africanos aqui dentro desse parlamento, e mais do que isso, se a gente coloca isso na Constituição, isso vai dar aso para que os africanos queiram cada vez mais liberdade, cada vez mais direitos. Ele perde, passa essa proposta em 1823. Mas quando a gente lê o texto de 1824, só os libertos têm direito à cidadania. E é uma cidadania mediada, né? Porque os libertos só podem votar nas primárias, não podem votar nas secundárias. Enfim, mas os africanos têm um silêncio sobre eles. Ou seja, eles não podem ser cidadãos, mesmo conseguindo a liberdade. Eles entram num limbo jurídico. E era muito devido a esse medo, né? Sobretudo porque os africanos eram vistos como os principais agentes revolucionários, desse grande inimigo interno. Também, o Haiti se inscreveu de maneira positiva. Um exemplo que eu tenho trabalhado muito no doutorado, né, é base do meu capítulo 2 da minha tese, é, por exemplo, como o Haiti impactou o Bolívar, né? O Bolívar que teve uma estadia, ele foi 2 vezes para o Haiti buscar apoio militar e político. E o Bolívar ele está em 1816, né, quando ele vai fazer a segunda expedição para tentar retomar a América dos espanhóis, e ele vai conseguir nessa segunda expedição. Ele está no momento em que as comemorações da Constituição haitiana de 1816, que é a Constituição Republicana, que consegue unificar o Haiti depois da Revolução, né? O Haiti até aquele momento estava dividido em 2. E o Bolívar fica extremamente impressionado com essa Constituição do Pétion. E ele elogia, ele dá grandes louvores para o Pétion, que é o presidente do Haiti, falando que o Pétion é o maior gênio que a política já conheceu até então, mais que o Thomas Jefferson, mais que Napoleão. E o que isso permite, né? Que isso permite ver em termos de pensamento político do Simão Bolívar, né? Esse, talvez o grande próximo da independência latino-americana, de que a ideia de presidencialismo bolivariano, que é o grande legado em termos de teoria constitucional deixada pelo Bolívar, que inclusive está lá nas críticas que se faz ao presidencialismo na América Latina e tudo mais, e que ele estabelece, talvez como uma sua grande forma, no seu projeto constitucional de 1826, ele teve como inspiração, e é uma inspiração direta, na medida em que essa Constituição de 1826 do Bolívar, esse projeto constitucional, tem partes que são cópias da Constituição haitiana de 1816. Ou seja, talvez aquilo que é mais característico
do constitucionalismo latino-americano, que é a força do poder executivo, a fórmula presidencial, tem uma inspiração não no bonapartismo francês, nem só na cabeça e na leitura dos filósofos iluministas por parte do Bolívar. Tem uma inspiração direta lá da experiência da Revolução Haitiana. Enfim, isso aqui tem várias questões interessantes para a gente pensar como o Haiti talvez esteja cravado naquilo que é mais particular da América Latina, né, que é o nosso presidencialismo. Enfim, pessoal, aqui eu vou ir acabando aqui, porque eu nem vou entrar nesse último quadro, né, porque eu já falei demais. Mas só para a gente pensar coisas que são interessantes. São 4 exemplos aqui sobre como o Haiti pensa lá no século XIX ainda, no início, tem questões que são interessantíssimas em termos de teoria, de poética, né? Eu gosto de usar essa palavra, poética constitucional, essa criação quase que transcendente do direito constitucional, né? São exemplos, né, de coisas que, por exemplo, a gente às vezes parece que está no nosso imaginário constitucional, a gente não consegue pensar, de tão reduzido e tão encerrado que ele é. Primeiro, a ideia de direitos universais do negro, né? Por que isso é interessante, né? Lá em 1789, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na França, o que significava homem, né? Cidadão era o cidadão francês. Homem, o que homem significava lá na Declaração Francesa? Homem era, em particular, um signo que representava o universal, né? O homem deveria, em potencial, representar toda a humanidade. A gente, estudando a Revolução Francesa, sabe que isso não é uma verdade, né? De início já estão excluídas, por exemplo, as mulheres. A Revolução Francesa vai se voltar contra os campesinos, contra os pequenos proprietários, contra a classe trabalhadora. Mas, enfim, tinha essa articulação poética. Homem significava toda a humanidade. No Haiti, não se usa homem. Se usa aquela categoria que era utilizada mais para rebaixar a população no mundo, que era a categoria de negro. Negro era a mesma coisa que escravo, ou uma pessoa passível de escravização. E eles usam esse signo colonial, esse signo oriundo da escravização, para ressignificar o potencial humano, para ressignificar a potencialidade da humanidade. E é o que está lá na primeira Constituição haitiana, né? Constituição Imperial. Os haitianos serão a primeira Constituição independente do Haiti, porque eles têm uma anterior, que é essa de 1801, que o Haiti ainda não estava independente. Mas ele está lá. Os haitianos serão conhecidos adiante pela denominação de negros. Esse é um dispositivo que se repete em outras constituições. O que significa? Que ser haitiano, ser cidadão haitiano, ser humano, era ser chamado de negro. Eles ressignificavam aquela categoria que era utilizada de maneira extremamente para subalternizar a população de origem africana. Ou seja, o universal é reconstruído a partir do signo que até então era utilizado para rebaixar pessoas. E isso, obviamente, quando você faz esse movimento do particular para o universal, a partir desse signo que era o lixo da humanidade, você dá uma outra tonalidade ao que significa universal. Outra tonalidade e uma outra, inclusive, potência para esse universal, podemos assim dizer. Outro exemplo, né? A escravidão no Haiti era um problema de Estado, era algo que já estava nos primeiros artigos constitucionais, era algo ali dos fundamentos dos habitantes do território. O que isso é interessante? Primeiro que ela não era uma abstração filosófica, né? Como era dos teóricos iluministas e tudo mais, né? Algo ali, uma metáfora da condição de submissão humana, como era no Rousseau, no Locke e tudo mais. E era outra questão, era fundamento do Estado. A questão da escravidão não estava lá nem nos direitos fundamentais, ela já estava logo no começo, ali, não estava, quando eu digo direitos fundamentais, na parte de declaração de direitos, estava já ali no fundamento da nação. Ou seja, abolir a escravidão era pressuposto da nação haitiana, como está aqui nos artigos 3º e 4º da Constituição de 1801, a Constituição ainda, quando o Haiti ainda não tinha sido independentizado por completo. Não haverá escravos nesse território. A servidão está abolida para sempre. Aqui, todos os homens nascem, vivem, morrem livres e francês, né? Francês, porque, como eu disse, o Haiti não tinha feito independência. Todos os homens, não importa qual for a sua cor de pele, e aí a ênfase, né? A nomeação da raça. Para você abolir a raça num contexto como aquele, você tinha que nomear, tinha que falar. Aqui não importa a distinção, inclusive a cor da pele, que era uma criação de distinção fundamental naquele mundo dividido ao meio, como o Fanon fala. Podem ser aqui admitidos a qualquer emprego. Não importa a cor da pele. E é interessante, né? Branco ou negro. Aí, qualquer pessoa pode estar apta a posto de trabalho. Outra questão, para a gente concluir nessas duas últimas, né? Cidadania diaspórica. Quais são as categorias, as formas de aquisição de cidadania no constitucionalismo moderno, na forma constitucional?
o ius soli ou ius sanguíneo, né? Nascer no território ou ser descendente de alguma pessoa, né? Ou seja, a hereditariedade de certas pessoas. O Haiti rompia com isso. Ele falava que os filhos do colonialismo também adquiriam cidadania haitiana. E por isso era uma cidadania da diáspora. Aqueles que nasceram sob o colonialismo, chegando no Haiti, eles ganhavam cidadania, independentemente do sangue, independentemente do solo. O que está aqui? Ó? Todos os africanos indígenas, ou seja, latino-americanos, indígenas latino-americanos, aliás, e africanos, né, que eram as grandes vítimas ali do colonialismo no Atlântico. E aqueles de seu sangue, ou seja, seus descendentes, nascidos nas colônias ou em países estrangeiros, ou seja, de outras colônias, onde havia escravização, onde havia ainda ali os tentáculos do império, dos impérios, que vêm a residir na República, serão reconhecidos como haitianos. Isso é extremamente potente, né? Está na Constituição de 1816, aquela que o Bolívar leu, e também vai ser repetido na Constituição de 1843. Para mim, isso é muito lindo, porque hoje, por exemplo, um dos grandes problemas do mundo é o problema dos imigrantes, né? Justamente os países europeus fecham ali suas fronteiras para não receber refugiados de países no qual essas pessoas, do qual são a origem dessas pessoas, foram países vítimas do colonialismo e do imperialismo europeu. O Haiti revertia isso, né? Ele abria suas fronteiras justamente para essas vítimas, né? E é bom colocar isso em 1816, né? O mundo ainda é um mundo atravessado pelo imperialismo, e a escravidão ainda existe em boa parte dos países americanos. E o Haiti fala, ele é um enclave, portanto, ali, anti-escravista e que concede essa cidadania diaspórica. Outra questão é que, juntando vários dispositivos constitucionais haitianos pós-revolução, que é uma nação que é quase um quilombo ali dentro do Caribe, né? O que seria essa nação que é um quilombo? Inclusive pensando quilombo no sentido da Beatriz Nascimento e do Abdias Nascimento, né? Que é esse lugar que se organiza por meio de princípios africanos, de princípios diaspóricos, mas, sobretudo, como um lugar de construção da liberdade por meio do território, ou dessa vinculação inerente entre território e liberdade. O que está lá, né? 4 elementos que fazem esse Haiti se assemelhar ao quilombo. Primeiro, ele se tornava um território livre, um enclave no meio do Atlântico escravista. Só pensar, né? Cuba, Jamaica, Guadalupe, todos os países do Caribe eram ainda extremamente escravistas, né? Basta pensar em Cuba, né? Cuba vai abolir a escravidão no final do século XIX, logo no momento também de independência cubana. Ou seja, ele se tornava um enclave, né? O sul dos Estados Unidos ainda continuaria escravista até o final da Guerra Civil na década de 50, ou seja, era um enclave anti-escravista. O solo haitiano, a partir do momento que as pessoas chegavam naquele solo, o solo livre, ou seja, um solo em liberdade, era inscrito como princípio legal e fundamento constitucional da nação, não sendo um dispositivo legal a ser lido na exceção. Ou seja, era um território de liberdade. A liberdade por meio do território era algo constitutivo do Estado-nação. Não só era concedida a liberdade nessas constituições, mas também a nacionalidade e a cidadania. Ou seja, você chegando no Haiti, sendo indígena ou uma população negra, e vai haver isso, o Haiti vai estabelecer, por exemplo, relações diplomáticas com os Estados Unidos para trocar presos de guerra por escravizados do sul dos Estados Unidos, né? E vão, inclusive, construir lá uma colônia no norte do que hoje é a República Dominicana. Vai ser um território que se dá a liberdade, mas também a cidadania e a nacionalidade aos indígenas, aos descendentes. Ou seja, não é só estar livre da escravidão. Você ganha, você se torna cidadão daquele Estado. E, por fim, expandia a busca pela liberdade como nação e consolidava o papel internacional, né, nas relações diplomáticas do Haiti como um país anti-escravista. Enfim, pessoal, tinha mais um slide aqui, mas já falei demais. Eu prometi 40 minutos, passei 10 minutos aqui do tempo. E esse aqui não tem muito a ver com minhas pesquisas. Tem a ver com minhas pesquisas, mas não é muito a ver com o Haiti propriamente, nesses tempos que a gente está trabalhando, né? Mas para pensar o contemporâneo. Mas eu vou parar por aqui para a gente poder debater, minha gente. Senão a gente fica só aqui nesses quadros. Possibilitar o debate. Vamos lá. Maravilha, maravilha, Marcos. Eu digo sempre, né, que existe uma perspectiva crítica, né, da crítica jurídica, que é ainda inexplorada no Brasil. E na América Latina, né, porque a crítica, aquela discussão que a gente teve lá, né, aquela crítica que a gente faz sobre, enfim, o referencial europeu, eurocentrado e tal, normalmente ele é desconstruído a partir de uma lógica indigenista e tal, mas ainda assim a dimensão, né, do Atlântico Negro não tem lugar nesse espaço. E aí eu considero o teu trabalho muito importante, né, sobretudo
pela tua contribuição no livro, que está aqui, ó, pessoal, vou fazer aqui um jabá também. Está vendo aí? O Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro, está aqui, disponível nas livrarias. Eu coloquei o link aí no chat, pessoal, para quem quiser. E a gente pode abrir aqui para uma rodada de perguntas. Aqui a gente tem professores também, temos aqui a nossa vice-coordenadora do PPGD está aqui, a professora Érica Babini, que acabou de dar parabéns aí. Temos aqui também representantes de movimentos sociais, movimento negro, tem a Ana Paula, tá aí, né? Quem mais que eu vi aqui? Tem Manuela também, enfim, tem um pessoal legal que pode ser que queira falar, além de todos os alunos aí que queiram se manifestar, a palavra está franqueada. JP. Oi, Érica. Olá, Marcos, tudo bom? Opa, Érica, tudo bom? Tudo bom? Prazerzaço te ouvir. Foi muito bom. Tô aqui, mas o pequeno tá aqui se me apanhando. Mas eu tô com o fone de ouvido e no celular acompanhando. Parabéns, tá? Eu conheço o teu livro, conheço inclusive antes de ser lançado, porque Evandro, na época, né, organizando, né, tentando já fazer uma pré-venda para garantir o orçamento, para que ele fosse publicado, eu fui uma das que adquiri. E li, assim, já faz algum tempo e fiquei, assim, muito encantada, muito impressionada com o teu argumento, né, e com todo o conteúdo, como o JP disse, que ainda é muito inexplorado. E que é extremamente importante a gente buscar essa reconstrução. Então, te agradeço a presença aqui no PPGD, né, e te parabenizo também pela tua pesquisa, aguardando aí já a tua tese de doutorado. Deus quiser, defendido ano que vem. Olha aí. Vamos ver se ela sai ano que vem. Joia. É isso, vou fechar. Comentários, pessoal? Nenhum, não é possível. A gente debateu isso aí na sala e tal. Então, já que o pessoal está esquentando o motor. Tá. E o pessoal participa, viu? O pessoal participa bem das aulas, apesar de ser essa, como eu sempre chamo, é uma sopa de letrinhas aqui na tela, né? Sabe que o pessoal tá intimidado, será, minha gente? Aqui é tranquilo, vamos que vamos. Bom, deixa eu ver o chat aqui, né? Tem alguns comentários, enfim, elogios aqui no chat, né? Muitos, né? Excelente. No nosso Tayane fala aqui, no nosso primeiro período, o debate sobre cotas foi terrível. Eu também coloquei aqui no link o trabalho da Dora, linkei aqui, né? Manuela Alves, né? Pediu aqui desculpas e teve que sair. Ana Luísa, excelente, professor Marcos. Ana Paula, parabéns pelo evento, a exposição foi excelente. Enfim, eu acho que... Bom, se ninguém quer fazer uma pergunta, eu faço então um comentário aqui. Eu acho que existe mesmo um grande potencial aqui de exploração e de compreensão de qual é o espaço, né, de pensar a própria ideia de democracia, né, a partir da experiência do Haiti, ou seja, pensar num processo de independência que foi absolutamente único, né, no contexto do nosso continente, ou seja, e o que isso refletiu do ponto de vista do medo e o esforço das elites, enfim, nacionais, enfim, dos países, como Brasil, Argentina, etc., né, de criar barreiras e de se defender diante da ameaça de um processo, por exemplo, semelhante com o que aconteceu no Haiti. Então, é importante dizer, bom, a gente está num tempo aqui de comunicações facilitadas por internet, tudo isso, mas as ideias circulavam entre os países, as ideias circulavam, sobretudo, né, entre Europa e América, enfim, ia para lá, ia para cá, enfim, as coisas, enfim, simplesmente circulavam. E essas ideias, elas têm um poder muito grande de influenciar as pessoas. Então, o estudo de Marcos talvez seja importante para mostrar que muitas das categorias jurídicas, muitas das formas de compreender determinados institutos que nós temos no Brasil, né, desde o processo, enfim, de independência, desde a nossa primeira Constituição, talvez sejam fruto de um processo de invisibilização para a conservação de uma estrutura de poder e que permanece até os dias de hoje, né? Permanece até os dias de hoje. Está aí, se a gente for olhar, por exemplo, atos de violência, se a gente for olhar até processo de socialização no Brasil, formas de exclusão, elas são, de certa forma, herdeiras
de um momento em que o Brasil estava surgindo como país independente e que a figura do medo, né, a força do medo, enfim, de um país negro, né, que existia naquela época e existe até hoje, são muito fortes e muito definidoras de um processo de socialização até os nossos dias, né? Então, me parece que é importante esse esforço da gente desvelar, né, tentar olhar para o que é o projeto da modernidade, o que a gente entende por modernidade e, sobretudo, colocar nesse circuito aí das revoluções atlânticas, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, sempre referidas, né, revoluções, enfim, que potencializaram o que a gente entende por democracia, colocar nesse jogo aí também a Revolução Haitiana. Talvez essa seja a grande questão aqui. Tem algumas perguntas aqui, Esmeraldo e Alisson. Esmeraldo, pode abrir o microfone se você quiser interagir diretamente com o Marcos. O Esmeraldo perguntou, né, se o direito brasileiro ainda é racista e que se as normas, no caso, também são racistas, né? Eu acho que o Alisson também tinha uma pergunta, acho que seria talvez ele fazer por microfone. Sim, né? Em bloco, né? Uhum. Alisson, pode fazer por microfone. O Esmeraldo está sem microfone, ele falou, né? Então vamos lá. Sim, boa noite, professor, boa noite, professor Marcos, boa noite a todos. Tudo bom? Professor, a minha dúvida é uma coisa assim um pouco meio lúdica, mas eu acho que pode ser interessante, assim como um ponto de fuga para a pesquisa do professor Marcos, que é o seguinte: eu já pensei em abraçar alguns alguns temas desse tipo para fazer pesquisa, mas uma coisa que me bateu muito, e aí eu vou citar algumas literaturas que é para tentar contextualizar mais rapidamente. Se você pegar, por exemplo, a música de Milton Nascimento, que ele fala, Cidadão do Mundo, ele diz que da janela ao mundo até parece meu quintal, né? Viajar no fundo é ver que é igual o drama de cada um de nós. É como se ele dissesse assim: tanto indo para a África eu me sinto igual, quanto indo para a Europa Central eu me sinto igual, quanto na América do Norte eu me sinto igual. Até certo ponto me sentiria igual, apesar de ser negro, até entre Ku Klux Klan, se fosse o caso, por simplesmente ser humano e ter N possibilidades de errar vagamente. E também, se você pegar outra música para facilitar também, a música Sêmen do Siba, que ele fez no CD de Mestre Ambrósio, ele fala que o Sêmen ele tem a dificuldade de encontrar o cerne da questão, qual é o cerne do ser humano, o cerne dele, da própria raiz, porque quando ele começa a procurar, ele acha muita miscigenação. Ele diz, não, o maior padrão que eu acho na minha frente é sempre o mestiço. Como é que eu vou saber de onde eu venho e para onde eu vou? Então, eu tenho um pouco dessa sensação, assim, foi o que me expurgou de fazer pesquisa, por exemplo, em direito, nesses direitos que são ditos como direitos periféricos. Aí vem a minha pergunta: se há alguma autocrítica em você pensar em fazer direitos que são mais recortados, mais, digamos, de minorias ou mais de exceção, quando há uma possibilidade de uma tentativa bem altruísta de ser mais universalista. Por exemplo, quando você diz, você usa o conceito de eurocentrismo como sendo algo pejorativo, mas talvez um caminho ótimo fosse o Brasil querer se tornar uma Suíça. E aí, talvez isso seja uma possibilidade de autocrítica para quem se vê frente a esses temas. É uma pergunta que eu traria. Então, acho que tem uma aqui da Érica também. Érica pergunta aí, Marcos, como você analisa o argumento no período da Primeira República de que o receio com a população negra devia-se à relação que mantinha de certa fidelidade com Dom Pedro, como uma espécie de gratidão à abolição? Vamos por partes, então, até que já tem quatro perguntas. Bora lá. Só deixa eu anotar aqui para não me perder, né? Começando com o que você comentou, João, que eu acho que é uma questão interessante, né? Tanto na questão da circulação de ideias, como dessa formação de uma arquitetura jurídica em resposta a esse receio da insurgência negra, né? E essa é uma questão que eu explorei na dissertação, né? Como você vai construindo pequenos arranjos, seja para abafar no próprio direito mesmo, a possibilidade de um questionamento sobre os direitos dos negros,
E aí até um pouco já pensando no questionamento do Alisson, né? Falar do direito dos negros no Brasil era falar do direito das maiorias. Os negros, na época da independência, representavam quase 60%, 70% da população brasileira. Então, não é algo que a gente pode delimitar um pouco em termos de direitos de minorias ou direitos periféricos ou direitos fragmentados, né? É direitos universais, como os haitianos reivindicavam, né? Acho que é essa questão. Depois eu vou responder essa mais particular. Mas o que está sendo colocado nesse medo que o Haiti gera? Vai haver uma preocupação em todos os estados constitucionais latino-americanos, americanos que estão sendo formados, de construir modelos jurídicos de estabelecimento da exceção. E o que eu acho que é interessante, né? Porque a discussão do estado de exceção foi uma discussão que tomou muito direito nos últimos anos no Brasil, né? A gente incorporou a Gamber, foi reler o Schmitt para pensar ali aquela ideia do político no Schmitt, até porque é algo que é comum ao nosso tempo, né? Isso é comum ao Estado Democrático de Direito liberal, que a todo momento você existe, ser suspendido. Mas quando a gente enraiza isso lá na experiência histórica, de fato, a gente vê que o primeiro modelo de Estado, as primeiras arranjos de Estado de exceção, são incorporados enquanto com um programa constitucional, inclusive, tem uma revolução muito concreta, ou um medo muito concreto, que é o medo dos escravos tomarem o poder, né? Na tese, eu trabalho muitas ambiguidades no Bolívar, né? Por exemplo, né? Que é meu capítulo 2. O Bolívar é alguém que ele é ajudado pelo Haiti. Bolívar, as duas expedições, ele sofre uma derrota na Segunda República Venezuelana e vai para a Jamaica. Depois, na Jamaica, ele não recebe apoio dos ingleses, vai para o Haiti. E no Haiti, o Petion, de braços abertos, não só dá apoio ao Bolívar, como dá dinheiro, dá frotas, dá armamentos para o Bolívar. E o Bolívar faz do Haiti 2 expedições. Na segunda, ele consegue retomar o Caribe hispânico e depois atravessar e libertando os Andes até encontrar San Martín lá na Bolívia. Enfim, ou seja, a gente pensar em independência latino-americana começa no Haiti, a independência particularmente dos países hispânicos. Mas o que o Bolívar, além disso, dessa admiração, dessa ajuda que ele teve do Haiti, da admiração que ele teve constitucional em relação ao Petion, também tinha, e o Haiti ensinou para ele, que era necessário construir arranjos, particularmente na esfera do poder executivo, capazes de lidar com os arroubos de democratização, que conseguisse, de alguma maneira, centralizar, quando fosse necessário, o processo republicano, que não deixasse que o povo tomasse o poder, porque, e aí era o medo que ele tinha, inclusive esse medo vai ser concretizado em certos revolucionários negros, né, como Manuel Piar e o José Prudêncio Padilha, de que esses negros, reivindicando demais, se não tivessem o poder para responder eles imediatamente, eles poderiam tomar o poder e fundar o que o Bolívar chamava de uma pardocracia nas Américas. Ou seja, vai sendo articulado um dispositivo constitucional capaz de suspender ou relativizar a democracia com medo concreto, o medo da rebelião negra. A mesma coisa nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, em 1805, é feito o ato insurrecional, que o Trump, inclusive, ameaçou utilizá-lo agora, diante dos protestos negros, lá, os protestos antirracistas após a morte de George Floyd. É uma lei de 1805. A lei surge com o quê? A lei do ato insurrecional surge para que o poder federal, ou seja, o poder executivo nacional, possa mobilizar forças militares contra rebeliões nos estados e intervir, inclusive, ali dentro da separação do federalismo norte-americano. Qual é a suspensão? A primeira suspensão que o federalismo conhece, portanto, é o medo da rebelião escrava, né? Essa possibilidade do federalismo, no caso norte-americano. Enfim, há uma universalidade, portanto, de dispositivos de exceção que tem uma concretude, que eu acho que essa questão é importante, uma concretude histórica, que era uma concretude do medo da rebelião negra, do medo que o poder possa ser construído de outra maneira nesses estados. Enfim, é um dos aspectos que apontam isso, né? E aí, o Alisson comentou, né, sobre universalidade, mestiçagem e tudo mais, né, que é algo que circula muito no nosso imaginário popular brasileiro, na música e tudo mais, né? Por exemplo, minha banda preferida, uma banda inclusive de Recife, né? A Nação Zumbi. E a gente vê como no imaginário da nação, uma banda que é feita ali desses entroncamentos que o Brasil permite, mas uma banda com um grande contingente negro no seu começo, é uma banda também que bebe tanto da revolução, do espaço da revolução da insurgência negra, inclusive no seu próprio nome, Nação Zumbi, mas ao mesmo tempo dialoga um pouco com esse imaginário da mestiçagem, né, em algumas músicas e tudo mais. Mas o que eu acho que é interessante, né? Eu acho que é para a gente pensar em termos de Brasil, em termos de que significa esse país. Que discutir a questão racial no Brasil não é discutir algo que é periférico,
especialmente no Brasil. O Brasil é um país, não só contemporaneamente, de maioria negra, onde soma os pardos com os pretos, e bem, pessoas podem questionar, né, Marcos, por que vocês do movimento negro se somam os pardos com os pretos, né? Não é, somos nós que somamos, né? O próprio IBGE faz essa somatória, porque são termos de discriminação, né? Pardos e pretos estão muito próximos nos índices, nas taxas de discriminação. Eles são muito similares e muito distanciados do grupo dos brancos, né? Então faz sentido como categoria, pelo menos institucional, e ao meu ver também como categoria política. E há uma outra questão, não só em termos de racismo contemporâneo. Esse país no qual vivemos é um país que talvez tenha a história mais encravada na escravidão. É o país de que praticamente dos 12 milhões de africanos que foram raptados na África em cerca de 3 séculos e meio, quase 50%, ou seja, 4,5 milhões, vieram para o Brasil. Há um dado de que até 1850, 87 de cada 100 pessoas que chegavam no Brasil vinham em porões de navios negreiros. Isso é um dado, minha gente. Para a gente pensar, vou repetir ele, de 100 pessoas até 1850 que chegavam nas praias brasileiras, 87 de 100 vinham em porões de navios negreiros. Ou seja, discutir a questão racial não é discutir a questão dos negros no Brasil. É discutir quem somos. É discutir que tipo de sociedade construímos. Que tipo de sociedade, tem a ver com a pergunta do Emanuel, que tipo de sociedade a gente vive na qual a morte dos seus cidadãos não conta nada. Porque é um país que historicamente convive com esse tipo de morte. Convive com corpos sendo empilhados historicamente. Com corpos que foram raptados em outros continentes e vieram sob tortura, sobre morte, sobre morticínio, dentro de navios negreiros. Nós somos esse povo. As pessoas que pedem mais clara podem até pensar que não, mas todos compartilhamos essa realidade. Quando o negro fala da questão racial, ele está falando, obviamente, do grupo da população negra, mas está falando de quem somos como país. E um país que tratou seres humanos assim, que trata até hoje, é capaz de tratar todos os seus habitantes nesses termos. Falar de questão racial, e é por isso que eu gosto de usar essa expressão na tese, uma expressão que eu uso, que é o devir haitiano, é falar da universalidade. Argumento do Mbembe, inclusive, no questão da razão negra. Não há nada mais universal na humanidade do que a construção do particular absoluto, que é o particular raça, o particular negro. Então, para a gente, inclusive, voltar a falar com esperança universal, a gente tem que saber o que significa a questão racial, o que significa o corpo negro. E isso eu falo, particularmente no Brasil. No Brasil, a gente tem uma responsabilidade muito maior, histórica e contemporânea com esse debate. A gente não fala de qualquer país, a gente fala do Brasil. Que é esse país no qual a escravidão vigorou por mais tempo e que a escravidão foi aquela que mais se enraizou socialmente como instituição. Por isso que eu acho que é interessante, porque eu pesquiso não é periférico, não é algo de os estudantes de relação racial, né? Por isso que eu estou aqui, inclusive, numa aula, né, que o João me chamou como estudante constitucional, é algo que tem a ver com a nossa teoria constitucional, né? A questão racial ela é fundamental e ela permite questionar. Ela não é um argumento particularista. Ela é um argumento que permite repensar, criticar o universal estabelecido e repensar o que a gente quer como universal. Inclusive isso, transcendendo, como você citou a música do Milton, transcendendo os nossos lugares raciais. Não é porque eu falo que a raça é importante do que o meu lugar como negro me limita no mundo. Isso não tem nenhuma relação. Mas eu tenho consciência que minha cor de pele me limita espaço e me diz quem eu sou. Sobretudo pensando em termos dos espaços que a gente circula no ensino superior no Brasil. Enfim, então para a gente pensar um pouco, né? Eu acho que isso é interessante e importante. E tem uma questão, só para a gente pensar, que eu acho que é fundamental, que isso eu desenvolvo muito na minha tese, né? A minha tese, ela trabalha muito com literatura, né? Trago Maria Firmina dos Reis, trago Machado de Assis, trago literatura colombiana, trago literatura haitiana. E uma das questões que eu coloco lá na minha tese é de que as autorias negras, né, as vozes negras, as estéticas negras, desde a literatura, na música, nas pinturas, nas artes visuais, elas pensaram o Brasil, nos forneceram, inclusive, outro léxico. Um léxico, muitas vezes, dialoga com a ideia de mestiçagem, mas dialoga também com outras construções do que entendemos como Brasil, como Estado-nação, que são importantes para pensar quem somos, e mais do que isso, falando de nação, reconstruir o que significaria essa universalidade brasileira. Eu acho que isso é importante, né? E é uma questão, só para finalizar, não estou falando muito, né? Que, obviamente, isso é algo que, a questão da ideologia da mestiçagem é algo que perpassa a nossa formação nacional, mas pensar as lógicas antagônicas a esse mundo, e é um mundo que, ao meu ver, está ruindo, né? Esse mundo da ideologia da democracia racial, da mestiçagem, né? Especialmente por lógicas impostas pela população negra, né?
Basta a gente pensar que é difícil você cantar hoje louvando a nossa mestiçagem, né? Especialmente por uma batalha cultural que foi empreendida, especialmente por um ritmo específico, que é o rap, também os ritmos de periferia, como funk e tudo mais. Enfim, vamos partir para a próxima aqui, né? Que agora, só para pensar aqui, depois eu leio o que o Alisson colocou também, acho que tem para a gente ir pensando aqui. Que o Esmeraldo colocou do racismo nas normas ou no direito, né? Na nossa prática jurídica, né? Alisson, essa é uma pergunta para a gente ter um semestre, né, de discussão, uma tese e tudo mais. Inclusive, era o tema do meu último slide um pouco, né? Mas era mais para jogar questões para vocês. Quase eu falo um pouco carioca agora, né? Questões. Mas para a gente pensar um pouco. Ao meu ver, uma das principais articulações do racismo no Brasil, e esse é um argumento que eu coloco na tese, né? Essa é uma forma da cultura jurídica nacional. De que uma das maneiras de você estabelecer os lugares raciais é não falar deles. Você estabelece implicitamente esses lugares, mas não nomeia que você está excluindo racialmente. Então, um exemplo bem concreto para vocês. No final do século XIX, tem a ver com a pergunta, inclusive, da Érica, se eu não estou enganado. No final do século XIX, vai vir a abolição. Todo mundo sabe, a partir de 1870, que a abolição vai chegar mais cedo ou mais tarde. Por mais que há uma disputa para postergar ela o máximo possível. Sabe-se que vai vir a abolição e que os negros, com a abolição, vem cidadania, vem possibilidade de voto. Tem uma grande discussão sobre reforma eleitoral que se concretiza em 1881 com a Lei Saraiva, que é uma lei que é tida para racionalizar. Até hoje o direito conta isso, né? Racionalizar as eleições que eram corruptas, baseada lá nos poderes dos latifúndios e tudo mais. A Lei Saraiva tem um dispositivo escrito nela, que é um dispositivo que a gente fala também, que é a exclusão dos analfabetos. Essa exclusão ela vai ser mantida até 1988, quase mais de um século depois. Quando a gente retoma a discussão da Lei Saraiva, tem um artigo do Chalub, inclusive, chamado Polícia do Silêncio, que está por trás da exclusão dos analfabetos. Qual é a discussão que é feita no Conselho de Estado Imperial e no Legislativo Brasileiro? Que é necessário criar um dispositivo que exclua os libertos e os potenciais libertos do processo eleitoral, mas, ao mesmo tempo, não pode falar abertamente que é um dispositivo para excluir os negros, inclusive por meio de gerar tensões no momento que o Brasil está em convulsão, que é o momento de pré-abolição. Ou seja, você exclui juridicamente, mas que é o alvo dessa lei, exclui os analfabetos, mas você não fala que é contra os negros. Há um outro exemplo nesse mesmo período. Eu estou dando esses exemplos para a gente pensar como isso é contemporâneo. A articulação silenciosa do direito para excluir com maior potencial a população negra. Não só os negros, mas especialmente os negros. No mesmo momento, tem uma discussão no Conselho de Estado sobre a regulamentação de associações civis, de sociedades beneficentes. Os africanos e os negros estão saindo da escravidão. E eles começam a se organizar com sociedades para ajudar os desvalidos, para comprar alforrias, enfim, para ajudar a classe negra trabalhadora. Essa discussão chega no Conselho de Estado porque essas associações querem ser reconhecidas juridicamente. Esse Conselho diz: não pode haver associação com teor racial no Brasil. Não pode haver associação que afirme essa identidade negra. E eles banem. Os negros não vão poder se associar. Como eles várias vezes na história isso vai acontecer, né? O Vargas, em 37, a primeira coisa que ele faz é fechar a Frente Negra Brasileira. Enfim, ao mesmo tempo, é uma norma que diz isso. Não pode ter associações baseadas em identidade racial. No mesmo tempo, o Conselho de Estado passa uma discussão e autoriza as associações alemãs e italianas. Ou seja, quem é que não pode se organizar? O que está sendo dito e não dito por meio dessas exposições jurídicas? E, ao meu ver, isso é muito comum no Brasil até hoje. Essa forma silenciosa de fazer direito, e que é um direito, muitas vezes, que tem um alvo preferencial, e eu falo não só do direito penal, minha gente, de todos os outros direitos, e que você exclui racialmente sem falar abertamente. Tem uma que essa acontecia na escravidão, que o alvo era mulheres negras, libertas especialmente, mas isso acontece muito hoje. São os alvarás de comércio urbano, que servem para regulamentar o comércio de rua no Brasil. Esses alvarás servem muitas vezes para criar processo de higienização, e essa higienização tem raça, tem classe na nossa sociedade. Ou seja, por meio de um dispositivo administrativo, você consegue ali embranquecer o espaço público. Tem uma dissertação de mestrado da Bruna Portela
na UNB, hoje ela é da PUC-Rio, inclusive ela é orientando da Tula, se chama Embranquecendo a Cidade Negra. E ela fala como essa origem do nosso direito administrativo regulatório do espaço urbano, ele tinha como princípio excluir as mulheres negras que comercializavam nas ruas de cidades como Rio, Salvador e Recife, né, as ganhadeiras, né, ali as quitandeiras, as aguadeiras e tudo mais, né, as que chefiavam os comércios de rua. É uma administrativa, mas que está visando a população negra. Tem isso. Tem uma articulação silenciosa do direito, muitas vezes não nomeando a raça, mas que é contra. E acho que, tendo um aporte racial, a gente consegue visualizar isso de maneira mais dada. Tem uma outra questão, vou finalizar só esses 2 exemplos, que é o ensino no direito, né? Tem a ver um pouco com a pergunta do Alisson. Não é que eu critico a questão eurocêntrica, né? Porque eu não critico nada. Eu recebi o mundo da forma como ele é dado, né? Eu não estudei Haiti na faculdade. Eu estudei França, eu estudei Inglaterra. Pelo mais que isso, eu tive que escutar meus professores que fizeram doutorado na Alemanha descrevendo como era caminhar por Berlim, descrevendo como era sentar ali na frente da faculdade, visitar Frankfurt e tudo mais. Então, não é um pouco eu que criei essa questão. Ela está aí. A gente lê. Inclusive, a gente não estuda nem nós mesmos, né? Depois eu pergunto para vocês se vocês tiveram aula de história do direito brasileiro decente, por exemplo, né? A gente quase que não tem. A gente tem essa construção. Quando eu falo que é eurocêntrico, não é que eu quero excluir a Europa da minha narrativa. Eu quero complexificar a narrativa que temos, que é mitológica sobre a própria Europa. Que nem a Europa, inclusive, é a Europa que nós narramos. A Europa, como você mesmo colocou, essa um pouco por trás da sua fala, a Europa é um continente mestiço. A Europa foi atravessada por processo de imigração desde antes mesmo da Europa se formar e se falar para o mundo como Europa, como razão ocidental. Não é algo contemporâneo que a Europa sofre, né, entre aspas, com presença de povos muçulmanos, de povos africanos. Isso é constitutivo da Europa. Há uma mitologia que apaga essa presença, né? Eu sempre dou um exemplo em sala de aula. Por exemplo, Coimbra, no século XV, nos 1400, havia mais negros em Coimbra, boa parte deles escravos, do que portugueses. Para a gente pensar um pouco isso, né? Então, a Europa sempre foi esse continente, mas a gente narra ele de maneira estranha. O meu argumento não é me encerrar numa história, é reconstruir a história universal de maneira mais complexa. A minha reivindicação, porque hoje tem muito isso na academia, a história particular, a história específica, a história negra, a história das mulheres, a história do fulano X. Eu não tenho esse interesse, até para deixar bem claro. O meu interesse é discutir história universal, é discutir a história da humanidade, é discutir quem somos como humanidade como um todo, sabendo os meus limites também. Mas eu acho que isso é importante, né? O limite da narrativa que eu também construo. E tem uma questão da Érica, né, sobre o Dom Pedro. Só que eu falei isso aqui, eu acabei esquecendo de responder, né? Mas que eu acho que o Haiti, a questão racial é importante, tem a ver com a pergunta do Esmeraldo. É que colocar a questão racial, a gente discutir a questão racial, discutir o Haiti, as insurgências negras, o racismo no direito, permite ver, Esmeraldo, como o nosso ensino do direito apaga o problema racial e, apagando o problema racial, ele nos forma uma prática que não é condizente com a nossa realidade brasileira. Ele apaga que boa parte do nosso direito foi constitutivo para esse problema, ele ainda é, e que a gente, não percebendo isso, a gente reproduz um direito que, lá na ponta, exclui a população negra. Vou dar um exemplo para vocês, minha gente. Casos de família, né? Direito de família, direito civil. A gente vai e volta para Roma, não sei o quê, vai estudar direito de família, as origens lá do direito sucessório e tudo mais. No Brasil, no século XIX, o grande problema de família no Brasil, tanto em termos de casamento, mas sobretudo direito sucessório, era a propriedade escrava. Os grandes casos que iam para o tribunal era entrever entre herdeiros para ali repartir a propriedade escrava do morto, né? Daquele que bateu as botas. Mais do que isso, não era só uma disputa dos herdeiros, era uma disputa também do escravizado. Porque o escravizado muitas vezes tinha no testamento ganhado a liberdade. E aí tinha contestação se o testamento era verdadeiro ou não, se o testamento foi de fato feito com a livre e espontânea vontade do ex-senhor. Tinha uma grande disputa. O que está colocado ali? Que as bases do nosso direito sucessório, inclusive para a gente pensar as dificuldades que a gente tem de, por exemplo, tributar a herança no Brasil, tem a ver com essa lógica senhorial. E mais do que isso, quando a gente pega as interpretações dos processos civis do direito de família no século XIX, a gente vê como o escravizado foi um intérprete do direito de família também. Ele, por meio dos seus rábulos, por meio dos seus advogados. A gente não estuda isso na faculdade de Direito. A gente não tem nenhuma dimensão disso. A gente não estuda propriedade escrava, como eu disse para vocês. A gente não estuda
a construção, por exemplo, da cidadania, o que significava ser cidadão num contexto como esse. A gente parte de abstrações e que, de alguma maneira, rebaixam a nossa compreensão teórica e, lá na ponta, rebaixam o bom advogado, o bom jurista que a gente vai ser na prática. Beleza, Esmeralda? Só para a gente pensar um pouco. Legal. Pode continuar. Tem mais perguntas aqui, comentários, pode continuar, fica à vontade. Na verdade, eu leio as perguntas aqui, porque está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado em vídeo aí, em YouTube, provavelmente, então, para não perder também esses textos, né? Mas fica à vontade, pode continuar, desculpa. Não, beleza, João. Porque só falta pergunta, né? Estava lendo aqui o que tinha mais de comentário, das que foram feitas antes da Érica, né? Sobre o Dom Pedro I, sobre a transição da abolição, né? O que é interessante para a gente pensar ali, né? Eu vou partir do particular que você me perguntou, para depois a gente pensar um pouco de maneira mais genérica o processo de formação da República. De fato, lá no 13 de maio, a abolição em 88, praticamente um ano depois, um ano e poucos meses depois, vai ter a proclamação da República. Ali, né, minha gente, não sou um monarquista, mas, de fato, é um golpe que a República se instaura no Brasil. Isso não é uma questão histórica, né, a forma como ela é articulada, um golpe, inclusive, feito ali, hegemonizado ou dirigido pela classe cafeeira de São Paulo, né? Isso não quer dizer que eu sou monarquista ou não, mas eu sou republicano. Mas para a gente pensar o que é dentro da estrutura histórica brasileira, o que significou a República. Enfim, mas naquele momento, quando vem a abolição é um evento que a gente estuda muito mal nas faculdades, na escola e tudo mais. É um evento que ele corre o Brasil inteiro. Eu sempre recomendo ver a foto da missa campal lá no Campo de Santana, em 1888, no qual está a Princesa Isabel, está o Machado de Assis, mas está uma multidão de pessoas, e boa parte da multidão é de negros. Lê as crônicas, inclusive, do Machado sobre a abolição, as memórias do Barreto, são belíssimas. É um momento de esperança para o Brasil, esperança particular da população negra, que, de fato, conseguiu arrancar a abolição para 1888. A gente poderia entrar no século XX ainda escravista, minha gente, porque essa era a demanda dos senhores de escravo, sobretudo do oeste paulista e da zona da Mata Mineira, né, que era a fronteira ali mais dinâmica do café no final do século XIX. Enfim, há um evento, e os negros comemoram aquela abolição, e tem muito uma imagem posterior, quando a República começa a avançar, de que a República, da forma como ela está circulando, é uma república dos antigos senhores. E, de fato, ela é uma república que vai ser hegemonizada e dirigida pelos senhores do café, antigos senhores de escravos, e que vai limitar a cidadania dos negros. E tem uma disputa de sentidos naquele momento. Os negros, quando vem a proclamação da República, correm um grande medo. Esse medo, inclusive, não só foi no Brasil. No Haiti, quando vem a Revolução Francesa, tem uma ideia de que, com a Revolução e a tirada do monarca, com a queda da monarquia, vai haver um avanço da escravidão no Haiti. E uma parte específica dos escravizados lutam no começo para restaurar a monarquia na França. Para a gente pensar isso um pouco. No Brasil tem isso, tem esse medo de que a República, dirigida pelos senhores, vá restaurar. Eu dou dois exemplos, né? Tem um exemplo que é mais conhecido, apesar de pouquíssimo estudado, que é o da Guarda Negra monárquica no Rio de Janeiro. Era uma grande guarda de pessoas negras que saíam nas ruas defendendo a monarquia, inclusive com um espaço de violência e tudo mais, e que ela vai ser controlada pelo exército republicano, porque ela tinha medo que essa república, instaurada por um golpe, reescravizasse a população negra. E só a questão, pessoal, esse medo, ele é existente. No países latino-americanos, a reescravização aconteceu. Por exemplo, na Colômbia. A Colômbia, quando o Bolívar começa a liberar o Caribe, ele cumpre a promessa para o Petion no Haiti, que é abolir a escravidão nos territórios liberados latino-americanos. Mas com o passar dessas repúblicas, a escravidão é restaurada. Então era algo possível não, algo que já tinha acontecido na história. Esse exemplo. Há um outro exemplo que acontece em São Luís. Tem, inclusive, um livro, talvez um dos maiores teóricos que eu conheço hoje, contemporâneos do Brasil, do Matheus Gatto, foi lançado esse ano, chamado O Massacre dos Libertos. Para a gente pensar, né, como a abolição é um fenômeno nacional, como acontece em várias cidades. A Malta Negra era do Rio. Os Libertos, esse massacre acontece em São Luís do Maranhão, que é uma cidade que tem uma discussão tremenda sobre a abolição, né? Tem os grandes literatos, como o Nascimento de Moraes e tudo mais, os poetas negros maranhenses, que narram esse momento. E tem um levante de libertos, né? Libertos que foram liberados com a abolição, mas que quando vê a República eles têm medo.
E eles vão para a rua protestar. Vão protestando, 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 até que num dia que tem uma multidão na rua, vem um massacre. Eles são fuzilados em praça pública. Qual era a demanda dos libertos? Que a abolição continuasse, mas questionava que república era aquela também que estava se formando. Ou seja, o que eu coloco aí? Tem, obviamente, não uma restauração monárquica, né, mas especialmente um questionamento em relação àquela república, que a gente vai saber, a gente sabe que república era aquela. Não era só dirigida pelo café, era a república do racismo científico, do liberalismo autoritário paulista, e mais do que isso, que forma um Estado-nação baseado na ideia de embranquecimento. Então, é mais do que apenas uma benesse em relação aos negros, é muito uma visão histórica, sabendo que quem capitaneava aquela república era uma elite dirigente antinegra. Isso eu acho tão interessante, só para finalizar essa minha resposta, quando a gente lê o Machado. Eu não trabalho na tese, mas como eu amo o Machado, eu vou usar ele na tese para outras coisas, mas não para isso. O Machado, quando a gente pega ali a final da vida do Machado de Assis, o Machado é alguém extremamente descrente. O Machado era um monarquista, né? Mas era um liberal. E o Machado, antes mesmo da República vir, ele já é pessimista. Ele já sabe que a forma como ela está vindo, ela vai frear qualquer processo de democratização do Brasil. E a gente pega, inclusive, 5 anos depois da abolição, o Machado escrevendo, né? O Machado fala, eu lembro do 3 de maio, foi o dia que o mais recolhido dos caramuços saiu à rua. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, uns 5 anos depois, ele vai dizer, 5 anos depois, o tempo está cinza. Não é possível lembrar, inclusive, do sol que radiou naquela manhã de 3 de maio. Ou seja, ele, 5 anos depois, já é república, ele sabe que a abolição não realizou seu potencial no Brasil por causa de uma república que se instaurou antinegra no Brasil, né? E aí depois a gente lê o Lima Barreto e sabe como o Lima é o maior crítico daquela república, né? Um republicano, mas que ele fala, essa república que não realiza nada para os negros. Beleza, Érico? Então pensar um pouco, trazer mais elementos em relação a essa questão dos posicionamentos dos negros naquele ambiente de abolição, de emergência da república e da sociedade de trabalho livre. Beleza? Bacana, bacana, Marcos. Tem aqui um comentário e uma pergunta da Ana Paula e um comentário do Alisson. Vamos primeiro para o comentário do Alisson. Ele concorda com você e diz, minha cor me atrapalha muito, mas uma Wakanda parece impossível. O que parece mais possível é um Lex Luthor negro, como na série Liga da Justiça Sem Limites, ou um Obama. Uma Wakanda a partir de um Brasil corrupto ou de um Haiti, ainda que se alcance, não será na nossa geração. Precisamos ser grandes agora, apesar da posteridade. E o comentário, a pergunta da Ana Paula é assim, afrocentrar os debates tem sido um movimento nas academias nos últimos anos. O aumento do número de pessoas negras na academia, sobretudo em decorrência de políticas afirmativas, parece-me ter tido um papel fundamental na reivindicação de uma outra perspectiva sobre a história e sobre a construção do direito. Nesse processo, como tem sido a sua experiência junto aos espaços acadêmicos que o senhor ocupa, de assimilação desse verdadeiro giro pela academia na área jurídica, que tem um perfil, geral, extremamente colonialista e conservador? Quais perspectivas de consolidação de um direito efetivamente plural? Acho que são essas duas últimas questões aqui, né, nessa rodada final, e aí você, Marcos, pode, enfim, fazer os comentários aí que julgar pertinentes. Não, beleza. O do Alisson é mais uma concordância. Eu gosto do Alisson, gostei. Depois tem que trocar uma ideia. Quando foi Recife, acho, não sei se você toma uma cervejinha, ou sair aí mesmo aí para trocar uma ideia, porque eu gostei que você é um cara que trabalha muito com metáforas também e usa muita arte, né? E é uma coisa que eu gosto muito, ainda mais de nós juristas, né? Como é um processo de conhecimento, como a Ana colocou, né? De aprendizagem muito árido, que faz a gente quase que despir-se das nossas bagagens, referências, para quase se pinguinizar, como diria o Luiz Alberto Vará. A gente vai se pinguinizando, vai virando sujeitos frios, empolados, que falam quase outra língua. E a gente deixa de trabalhar com isso, né? Com cultura, inclusive cultura pop. Eu concordo com você, cara. Eu tenho assim... Eu falo essas coisas, mas tem umas coisas da linguagem, da cultura não, das reivindicações negras, outros nossos referenciais, né? Que eu não tenho muito paciência para isso, né? Eu dialogo e tudo mais, mas essa coisa de Wakanda não tem. Eu gosto de Pantera Negra, do filme e tudo mais, mas igual você falou, isso não existe, né? Ainda mais que Pantera Negra foi uma nação que se fechou os olhos para o imperialismo que era cometido na África, né? Foi lá e se escondeu, enquanto a África toda era escravizada e depois colonizada pela Europa, né? É o questionamento do Killmonger ali, que ele faz de uma maneira um tanto quanto específica, mas era o que ele colocava lá para o T'Challa, né? Enfim, e eu acho que essa é a questão, né? Eu também concordo com você, eu acho que a gente tem que ser concreto.
com as coisas, né? E se tem uma coisa que eu confio em absoluto e que é muito difícil, às vezes, a gente continuar acreditando nesse país, mas é isso que me faz levantar da cama, dormir e ter esperança, é a nossa capacidade como brasileiros. Que, obviamente, ela sempre é uma capacidade em potência, porque a gente tem uma elite extremamente das mais tacanhas que existe no mundo, né? Mas a gente é um povo extremamente criativo, um povo extremamente sagaz, um povo que muitas vezes, inclusive hoje, até pelos setores críticos, não é visto dessa forma, mas um povo que consegue dar a volta por cima e criar ali nos próprios ajustes, soluções para os seus problemas, né? E eu acho que a gente tem que procurar isso, né? E, obviamente, a base desse povo é uma base negra, é uma base que tem uma grande herança das culturas africanas que, obviamente, foram reinventadas no Brasil e formaram quem somos. Eu acho que aí está a nossa solução, né? Eu sempre falo que a nossa solução não passa pela academia, é um espaço importantíssimo de disputa, mas está também nas ruas, né? Está nas formas cotidianas que o brasileiro toca a vida em dificuldade, né? Seja comercializando, trabalhando, seja nas artes, na música, na cultura, né? Eu acho que é aí que está um pouco o passo da nossa solução. E trabalhar agora, né? Igual você colocar, né? Pensar agora para a gente pensar nos nossos futuros brasileiros, né? Como eu tenho aqui 2 sobrinhas hoje de 2 anos, é para elas que eu, de alguma maneira, ainda acredito e, de alguma maneira, trabalho também, né? Milito e tudo mais. Elas como metáfora das novas gerações, né, minha gente? E a Ana é isso, né? A recepção, né, Ana, que foi mais a sua pergunta, que é sobre a questão da recepção no direito. Não é fácil, mas a gente vai encontrando pessoas, né? Eu falei para o João, né? Para mim isso é sempre uma coisa, mesmo corrida a vida, mesmo tão difícil em pandemia, acho que todo mundo está com... A gente está com muitos problemas, né? Vivendo no Brasil em 2020, ainda veio uma pandemia que nos trouxe mais problemas ainda do ponto de vista individual, familiar. Mas esses contatos, né? Esse carinho, essa forma de a gente trocar ideia, né? De produzir, como o João possibilitou esse espaço hoje, é o que dá força. Porque, igual você colocou, né? Sua intuição, né? A sua vivência no direito, é isso, é muito difícil. Eu conto, né? Sempre quando dois momentos específicos da minha vida. Quando eu comecei a estudar a Revolução Haitiana. Eu lembro que eu conversei com um grande amigo meu, as pessoas mais brilhantes que eu já convivi, né, com o centro acadêmico e tudo mais. E aí, a gente conversando, os 2 formados já no início do mestrado. Ele, Marcos, qual que é o teu projeto? Ele tinha ido trabalhar no Ministério do Planejamento e eu fui para o mestrado. E eu falei, é isso, estou pesquisando o impacto da Revolução Haitiana e tudo mais. Quando eu falei Haiti, esse amigo meu abriu os olhos, arregalou, assim, você tá maluco, cara? O que você quer falar de Haiti? O que isso tem a ver com teoria constitucional, com modernidade? Isso não faz nenhum sentido, porque nessa aula, com o contexto que a discussão vem gerando, a gente já vem preparado, já sabe. Mas o Haiti, no imaginário das pessoas, é o imaginário que o Bruno Dias, né, um escritor da República Dominicana, fala, é o imaginário do Apocalipse. O Haiti é aquela nação que deu errado, é a nação que é o país mais pobre das Américas, a nação que os negros, de alguma maneira, pagaram a pena por querer abolir a escravidão, né? Sem fazer essa narrativa totalmente que não pega a história haitiana, o que foi depois da Revolução, né? Inclusive, a sacanagem que as potências ocidentais fizeram com o Haiti. Mas esse é imaginário da desgraça. Como que a maior desgraça do mundo tem a ver com aquilo que é mais sublime, que é a teoria constitucional, dos arranjos, dos conceitos, ali da verdade. Enfim, um amigo meu que era crítico, inclusive, né? Um amigo meu de esquerda, um cara extremamente sagaz. Então, essa é uma coisa geral. E uma outra foi quando eu fui entrar no doutorado também. Eu lembro da minha banca de doutorado, né? A banca do processo. Eu tive que entrar numa discussão, né? Eu sou uma pessoa que sou arretada, minha gente. Quando é para discutir, eu brigo mesmo. Tenho só a aparência de ser uma pessoa sangue bom. Mas quando o sangue ferve, aí é para cima. E eu discuti, que é uma coisa que você recebe. Não bate boca na sua banca de seleção, né? Na fase oral. Eu fui para cima, porque a pergunta me ofendeu e ofendia tudo que eu tinha escrito na dissertação. Que era isso. A pergunta era uma pergunta que tinha um pressuposto metodológico, um pressuposto teórico, mas que, ao meu ver, não fazia nenhum sentido. Que era, Marcos, os processos constitucionais do século XIX, se hoje eles já são extremamente encerrados, o que os negros têm a ver com naquela época? Na época eles eram escravos, inclusive. Eles não influenciaram em nada. Como é que você explica isso? E eu queria falar como os negros influenciaram também na Colômbia, né, que é o que eu faço hoje no doutorado. Então, tem essa desconfiança. Uma desconfiança, primeiro, de falar de Haiti, e outra, falar que os negros contribuíram não só para a teoria constitucional, tensionaram a teoria constitucional, tensionaram no passado e tensionaram no presente, que era uma das coisas que eu falaria no último slide,
mas também construir um arcabouço filosófico da modernidade. E mais do que isso, os conhecimentos produzidos para essa reflexão teórica negra fora dos espaços institucionais, como o próprio Alisson citou aí, o Milton Nascimento e tudo mais, são mais poderosos, são mais potentes numa perspectiva crítica do que aquelas, muitas vezes, construídas dentro dos salões institucionais. Então, tem essa rejeição, mas a gente vai contando diálogo, a gente vai abrindo frestas e trincheiras. E eu acho que isso não é uma questão minha, né? Só de você estudar o Haiti. Todo mundo que faz teoria crítica no Brasil, particularmente em 2020, particularmente nesse contexto que a gente vive, são pessoas que formam trincheiras. O João deve sofrer isso como professor que trabalha com constitucionalismo a partir de outra perspectiva. A gente é desacreditado, não só porque fazemos teoria crítica, mas porque a teoria crítica, em geral, ela exige rigor. Ela exige conhecimento, acumulação de conhecimento dialético constante durante a vida. Você não para de refletir. E no direito, ao meu ver, é no lugar da nossa cultura nacional, o lugar onde reina a mediocridade. Reina ali, como o Sérgio Buarque de Holanda falava, o saber ornamental, o saber formal, o lugar dos brocados, sem consequência nenhuma, sem prática nenhuma. Então, não é só questão de falar de Haiti, é questão de também fazer teoria crítica de verdade no Brasil. A gente é nadar contra a maré, mas também por nadar contra a maré a gente é mais forte também. Beleza? Então, é maravilha, isso. Maravilha, maravilha, Marquinhos, maravilha. É uma fala muito, muito inspiradora. A gente gosta muito de ouvir. Eu, pessoalmente, gosto muito de ouvir você, porque realmente a gente se identifica em muitos aspectos e muitas coisas, e a gente está junto aí nessa trincheira, né? Uhum. Bom, eu acho que é isso. Cabe agora agradecer, fazer aqui, mais uma vez, aqui a divulgação do livro. Pessoal, essas ideias todas estão aqui nesse livro, nos artigos aí do Marcos. O Emicida apareceu essa semana, né, Marcos, aí no Facebook, com o seu livro na mão. Eu estou aqui, eu não sou Emicida, mas estou aqui também com o livro. Mas, enfim, é uma bela leitura, realmente, ajuda a entender muita coisa aí, que a gente nem sempre não, quase nunca, né? Quase nunca escuta mesmo aí na graduação e mesmo na pós-graduação e tal, porque esse é um discurso absolutamente invisibilizado e ocultado. Então, a gente agradece imensamente, né? Eu agradeço em nome dos meus alunos aí da graduação, da UFPE, agradeço também em nome dos alunos aí do PPGD, né? A professora Érica continua aqui com a gente, também, enfim, todos que participaram do debate ativamente, e dizer que vamos continuar esse debate, né? Vamos continuar, que seja somente uma provocação inicial aí para chacoalhar aí as ideias do pessoal, e vamos continuar, porque eu acho que a semente está plantada. E obrigado pela generosidade de partilhar aí teu conhecimento com a gente nessa noite. Não, João, eu que agradeço, agradecer você, a presença da Érica aí também. É sempre uma oportunidade, né? Eu sempre me empolgo, né? Eu sempre é como estar ali numa arena mesmo quando falar desse tema, né? Sempre geram muito questionamentos interessantes, né? Os que vocês fizeram, o Alisson, a Érica, o Esmeraldo, a Ana também, enfim. É um agradecimento imenso estar aqui e me colocar à disposição sempre, né? Para a gente aprofundar também, já adiantando futuros convites aí também para você poder vir aqui em Brasília, João, para a gente trocar essas coisas, né? Sei lá no meu grupo também, que é de constitucionalismo latino-americano, então você vai contribuir muito. A gente estudou no semestre passado Bolívia e Equador. Enfim, esse convite vai acontecer quanto antes, né? Tem que só acabar essa pandemia, eu me ajeitar com a tese para defender e aí me estabilizar também. Só tem uma coisinha, só antes de falar, porque o texto, Luísa, era o Políticas do Silêncio, né? Ele é em inglês. Políticas do Silêncio do Chalub, mas no final do livro, o último capítulo do livro, chamado Machado de Assis, Historiador, é um livro brilhante do Chalub, ele desenvolve essa discussão que eu falei sobre a lei do ventre livre e particularmente a lei Saraiva, beleza? Machado de Assis, Historiador, último capítulo, tem ele em PDF aí nas redes. E é isso, agradecer de novo, foi um prazer estar aqui com vocês, né, nessa noite. A distância é dificultosa, mas o calor aqui, acho que a gente acaba se aproximando também intelectualmente, também afetivamente. Isso. Beleza, João. Valeu demais. É isso. É isso aí, pessoal. Então, abraço forte. Valeu demais. Valeu, pessoal. Abraço.